Salve investidores! Hoje, dia 2 de abril, é dia de aporte na carteira do Tio do Terreno. Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí sintonizado no canal A-Trade. E começo de mês, como vocês já sabem, é dia da nossa websérie preferida de fundos imobiliários aí da internet, a carteira do Tio do Terreno. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba que essa série começou lá em dezembro de 2022, onde nós compramos um lote lá em Sorocaba no valor de 49.900 e ao mesmo tempo a gente construiu uma carteira de fundos imobiliários seguindo o mesmo fluxo de pagamento desse lote, que foi dividido em 24 vezes. Ou seja, investidores, de forma resumida, conforme nós vamos pagando aqui o nosso lote lá de Sorocaba, a gente vai também aportando e reinvestindo os dividendos em uma carteira de fundos imobiliários. O objetivo é comparar qual dos dois investimentos é que tem uma melhor performance ao longo do tempo. Ou seja, investidores, essa carteira é uma carteira real. Nós estamos investindo de verdade. Esse é o meu dinheiro que está aqui nessa carteira de fundos imobiliários e também é o meu dinheiro que está indo lá para o dono do terreno em Sorocaba. E antes de eu começar a mostrar a carteira aqui para vocês e realizar os aportes desse mês de abril, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda dos ativos que eu vou mostrar aqui para vocês. O objetivo do canal é educacional, ensiná-los e trazer informações para ajudar vocês a tomar uma boa decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Iniciando aqui e já dando um spoiler para vocês, esse vídeo ele vai ser um pouquinho diferente dos vídeos anteriores. A gente teve uma oportunidade bem legal nesse mês de abril, mas eu já vou falar disso para vocês. Mas antes, vamos começar aqui fazendo um overview da nossa carteira. O nosso saldo atual aqui está na casa dos R$ 28.654. Vai lembrar que a gente já aplicou, a gente já investiu em aportes e também em reinvestimento dos dividendos recebidos, um total aqui de R$ 27.443. E a nossa carteira desde dezembro de 2022 está com uma rentabilidade aqui de 16,63%. Ou seja, investidores, para quem que fala aí que fundos imobiliários não rende, tá aqui a prova viva. Mesmo nesse cenário horrível aí para fundos imobiliários nos últimos anos, a nossa carteira está com uma rentabilidade sobre o preço das cotas de 16%. Quando a gente olha aqui para os meses anteriores, vai lembrar que hoje é 2 de abril, então a gente tem aqui uma performance negativa de R$ 180, mas o mês ainda não fechou. Quando a gente olha aqui para o mês de março, a nossa carteira rendeu aqui R$ 368,91. Isso eu estou falando aqui ganho de capital, o quanto valorizou as nossas cotas nesse mês de março. Portanto, isso dá aqui uma rentabilidade, por exemplo, em cima do CDI dentro do mês de março de 139%. E quando a gente olha, por exemplo, o mês de fevereiro, nossa rentabilidade, por exemplo, aqui em cima do CDI foi de 101% e o nosso ganho de capital em fevereiro foi de R$ 242. Ou seja, investidores, aos poucos nossa carteira está rendendo aí mês a mês e subindo de pouco em pouco. Mas vale lembrar que nos últimos meses os fundos imobiliários deram uma boa reagida aí no mercado, pois o ano passado, o ano de 2023 inteiro, eles tiveram uma performance bem ruim. Uma forma de vocês analisarem essa performance dos fundos imobiliários é olhando aqui o gráfico do IFIX, que é o Ibovespa, porém para os fundos imobiliários. Quando a gente olha aqui o período de 2023, por exemplo, o IFIX ele praticamente ficou andando de lado e caindo ao longo do ano. Se você pegar aqui o início de 2023 até o mês de dezembro aqui de 2023, até o dia 15, o IFIX praticamente ficou andando de lado, caindo aí numa média de 2%. No entanto, investidores, a partir aqui de dezembro, do finalzinho de dezembro, o IFIX disparou e hoje está na sua máxima histórica. Ele já acumula uma alta de 7,43%. Mas eu não sei se vocês perceberam aí, investidores, se a gente olhar aqui a alta desde o mês de dezembro, a alta acumulada está aqui em 7,31%. No entanto, nossa carteira rendeu 16%. Ou seja, a gente escolheu excelentes fundos imobiliários que acabaram fazendo com que nossa performance viesse melhor do que o do índice IFIX. Ou seja, é importante vocês entenderem que escolher um bom fundo imobiliário
faz toda a diferença. E aqui no canal nós temos vários vídeos ensinando vocês a escolherem bons fundos imobiliários. Eu vou deixar alguns desses vídeos aqui no card para vocês. Bom, dando sequência, investidores, a ideia aqui do início do mês é sempre a gente fazer um aporte, ou seja, o dinheiro para aporte desse mês já está aqui na conta. Nosso aporte é de R$ 1.500 e o saldo aqui dos últimos fundos imobiliários que pagaram dividendos aí no finalzinho do mês. Então a gente tem aqui para investir R$ 1.522. Como mencionei, esse mês a gente tem uma oportunidade excelente de investimento e eu já vou mostrar para vocês. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui na parte de análise para olhar os proventos recebidos no mês de março. E obviamente vamos observar aqui o nosso efeito bola de neve sendo construído desde o início da nossa carteira. Bom, investidores, esse é o gráfico mais legal aí para quem está investindo focado em dividendos e principalmente em fundos imobiliários. É o crescimento da distribuição de dividendos ao longo do tempo. Quando a gente analisa aqui o primeiro mês que a gente recebeu, que foi janeiro de 2023, o dividendo recebido foi de R$ 48,76. E no último mês, no mês de março, o nosso novo recorde, R$ 186,71 de dividendos. Esse é o efeito bola de neve na prática. Bom, e qual que é a estratégia agora nesse mês de abril? A ideia é o de sempre, balancear a carteira, sempre manter o percentual dos ativos mais parecido possível. Por exemplo, o maior ativo que a gente tem na carteira, a maior posição, está nesse fundo aqui, o REC 11. A gente tem um total de R$ 2.666. Isso representa 9,30% da nossa carteira. Então a ideia é balancear, fazer com que todos os fundos que a gente está investindo tenha 9% da carteira. Então a gente vem aqui nessa parte de produtos e consegue olhar o percentual de cada um dos fundos imobiliários que a gente está investindo. Então a ideia é reequilibrar esses fundos. Mas lembra que eu falei que a gente tem uma surpresa nesse mês de abril e eu já vou mostrar ela agora para vocês. Aqui dentro do site da Nuinvest, que é a corretora que a gente utiliza para investir, abriu uma oportunidade de subscrição em um dos fundos que a gente está investindo, que no caso é o XP Malls. Esse fundo, ele abriu uma oportunidade de subscrição. E aí vocês devem estar se perguntando, pô, Leandro, o que é subscrição? Bom, de forma resumida, investidores, esse fundo imobiliário, ele tem lá diversos imóveis dentro da sua carteira. E sempre que esse fundo precisa de dinheiro para investir em um novo imóvel, ele tem duas formas de investir nesse novo imóvel. O primeiro é usando o seu fundo de reserva, pois todo fundo imobiliário sempre tem um fundo de reserva. No entanto, quando o valor desse investimento é maior do que esse fundo de reserva, o fundo ele pode criar novas cotas e vendê-las no mercado. Dessa forma, ele arrecada esse dinheiro adicional que ele precisa e investe nesse novo imóvel para ser colocado dentro do seu portfólio. Então, nesse caso aqui, investidores, o XP Malls ele está dando direito de subscrição aos seus cotistas para adquirir novas cotas em um preço abaixo do mercado. Ou seja, se você é cotista desse fundo, você tem um benefício adicional, pois o fundo ele dá preferência de vender essas novas cotas para os atuais cotistas do fundo. E para tornar isso atrativo, ele coloca o preço unitário da cota abaixo do valor de mercado. Ou seja, para você comprar novas cotas aqui do XP Malls, nesse caso nós já somos cotistas desse fundo, ele está dentro do nosso portfólio da carteira do Tio do Terreno, nós vamos pagar aqui R$ 115,97. Quando a gente vem aqui no Kinvo, na parte de cotações, e olha aqui o valor do preço do XP Malls, ele está custando no mercado hoje R$ 116. Ou seja, a gente vai pagar R$1 a menos se a gente exercer esse direito de subscrição. Então nesse mês de abril, a gente vai aproveitar essa oportunidade de comprar mais cotas aqui do XP Malls por um valor abaixo de mercado. E para isso, investidores, é bem simples. É só vir aqui na parte de subscrição e solicitar o exercício. Vai lembrar que o XP Malls ele nos dá o direito aqui de exercer a compra de 7 cotas. E essa quantidade ela está relacionada à quantidade que nós temos dentro da nossa carteira. Mas de forma resumida, investidores, é basicamente isso. Você vem aqui, exerce o seu direito de subscrição e você precisa deixar o dinheiro na conta até o período de exercício. E aqui embaixo a gente tem exatamente esse cronograma. A última data para você subscrever, para você reservar essas cotas é aqui no dia 8 de abril e você precisa deixar o dinheiro disponível na conta aqui a partir do dia 10/4, que será a data do débito. Então, bora lá exercer o nosso direito de subscrição. Ah, e um outro ponto, investidores, a corretagem aqui no caso da Nuinvest
é de graça. O total então de investimento que a gente vai ter aqui é de R$ 811,79, referente a essas 7 cotas aqui do XP Malls. A gente simplesmente dá um continuar, ele vai perguntar se você deseja participar de sobras, ou seja, se o XP Malls não conseguir vender todas essas cotas que ele precisa, ele vai nos dar um outro direito de subscrição de comprar essas sobras. Eu sempre coloco que sim, pois a gente pode ter a oportunidade de comprar novamente essas cotas com desconto no mercado. A gente segue aqui clicando em continuar e basicamente fecha aqui clicando em reservar, e agora vem a senha para as operações. Reserva confirmada. Deu para perceber, investidores, que é bem simples a gente fazer uma reserva de subscrição, mas vai lembrar que a gente tem um total para aportar aqui de 1.522 e o total da reserva foi de 811. Onde que nós vamos investir o restante desse aporte? Bom, como vocês já sabem, aqui nós temos nossa planilhinha de aportes e nós estamos aqui no 16º aporte. E é óbvio, investidores, que eu já listei aqui os fundos que estão com o menor percentual da nossa carteira, que nesse caso é o LVBI11, o KNSC11, o VISC11 e também o RBRF11. Então aquele valor que sobrou dos aportes a gente vai aplicar nesses fundos aqui, que são os fundos que nós estamos com o menor percentual da carteira. Então chega de enrolação e bora lá pro Home Broker. Bom, investidores, começo de mês é isso, dia de aporte e balancear a nossa carteira. E nesse mês a gente foi um pouquinho diferente, tivemos aí uma subscrição no fundo XP Malls. Se você ficou aí com alguma dúvida em relação a esse vídeo, deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder vocês. E como vocês já sabem, esse vídeo vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.